Oh, glória a Deus. Que a graça, que a paz de Deus... Vou sentar hoje. Que a graça, que a paz de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Eu queria desenvolver um tema importante para que a gente consiga compreender um pouco mais a fundo aquilo que Deus espera da gente, uns de uma forma, outros de outra, conforme a escolha, mas que Deus espera da gente. Eu vou tentar desenvolver um pouco o assunto, que é um assunto que em alguns momentos ele mexe muito comigo, então emocionalmente às vezes é difícil de falar. Nós, quando escolhemos, ou melhor dizendo, quando somos escolhidos para fazermos um trabalho para Deus, uma obra para Deus, por vezes, e isso se torna muito comum ao longo do nosso tempo no Evangelho, que são os conflitos. Há conflitos em todas as áreas, mas os principais conflitos, eles não estão externos a nós, eles estão dentro de nós. E quando a gente estuda a vida dos 12 apóstolos, e depois complementando com o apóstolo Paulo, a gente começa a entender o lado mais emocional, mais emotivo, e a gente começa a enxergar eles como seres humanos e tentamos nos colocar no lugar deles. Como, por exemplo, o apóstolo Pedro. Um dos primeiros contatos que ele teve com Cristo, vocês todos conhecem, a pesca maravilhosa. Pedro, ele tinha o sonho de ser um empresário da pesca e já era um empresário da pesca. Já tinha o seu barco, já tinha a pesca por profissão e, de repente, em uma noite onde nada pescou, Cristo, ao falar para ele tentar mais uma vez, naquela noite, ele consegue pescar uma quantidade de peixes que ele nunca tinha pescado na vida. A questão que me chama a atenção neste milagre é o seguinte: Pedro, conheço o teu sonho e posso te tornar um grande empresário da pesca. Porém, eu quero que tu abra mão do teu sonho e passe a viver o meu. Naquele mesmo momento, Pedro, tendo na vida dele a maior oportunidade de sucesso que ele poderia ter. Em nenhum outro momento ele teve tal oportunidade. Ele consegue dizer para Cristo: abro mão dos meus sonhos e passo a viver o teu. Ao longo da nossa vida, quando nós vamos construindo o nosso relacionamento com Deus, nós não temos, por vezes, a oportunidade que Pedro teve de poder sentar diversas vezes com o Mestre e ouvir os seus ensinamentos. Grande parte de nós vamos aprendendo as coisas ao longo da vida. Vamos aprendendo conforme nós conseguimos avançar no Evangelho, avançar no conhecimento e até pela própria experiência, até pela própria prática. E há 20 anos atrás, quando eu vim para cá,
eu tinha uma quantidade enorme de sonhos, de metas, de desejos e de conquistas que eu gostaria de ter. Conforme eu ia me aprofundando e o tempo ia passando, eu fui percebendo que cada um daqueles sonhos, que cada uma daquelas metas ia pouco a pouco virando pó. Iam simplesmente se desfazendo, iam simplesmente desaparecendo. Assim como Pedro teve que viver o momento dele, de ver o seu maior sonho ser deixado de lado, para poder passar a viver os sonhos de Cristo. Pouco a pouco eu tive a oportunidade, e eu chamo isso como uma grande oportunidade, de ver os meus sonhos virando pó e ao mesmo tempo eu ter a possibilidade de ir enxergando os sonhos de Deus. E pouco a pouco, conforme eu conseguia compreender, os sonhos de Deus passaram para mim sendo mais interessantes do que os meus. Ao ponto que chegou um dado momento onde os meus sonhos virarem pó, deixaram de ter importância. Porque eu passei a conseguir encontrar prazer nos sonhos de Deus. Fazer cada um de vocês que estão aqui na igreja hoje felizes. Fazer ajudar cada um de vocês a se aproximarem de Deus. Poder fazer parte do sonho de cada um de vocês, dos desejos de cada um de vocês, das metas de cada um de vocês. E poder participar disso de tal forma que pudesse conseguir ajudar a Cristo fazer na vida de vocês aquilo que Ele deseja fazer. E isso para mim passou a ser mais importante do que os sonhos que uma vez eu tinha e que nem lembro quase mais direito quais eram. Eu diria que se eu tivesse que sonhar com alguma coisa ainda, eu poderia sonhar, se a memória não me passa a perna, com 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 1. É loucura. Mas eu acho que sonhar por si só já é a maior das loucuras. Ter esperança em um mundo como esse já é uma coisa de doido. Sonhar com uma vida melhor em um mundo que se destrói não é coisa de gente normal. Sonharem com as palavras que o apóstolo Paulo disse, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem as terem aprendido. Pregar a palavra de Deus, com certeza, é um dos meus maiores prazeres, se talvez não seja o único. E se eu pudesse fazer um pedido a Deus, se eu pudesse tomar tamanha ousadia, não tenho o hábito de fazer pedidos a Ele. Eu digo, Senhor, eu sei o que eu preciso fazer para Ti, da mesma forma que Tu sabes o que Tu precisa fazer por mim. Se eu fosse pedir qualquer coisa para Deus em vida, eu diria, Senhor, que eu tenha a capacidade de falar todas as línguas dos homens, sem as ter aprendido. Loucura expressada pelo apóstolo Paulo e que eu tomo a ousadia de fazer dele as minhas palavras. Para que o prazer que eu tenho em pregar, em falar da tua palavra, ele possa chegar aos ouvidos não de algumas pessoas, mas a todas as nações e a todos aqueles quanto for do teu agrado. De que forma não sei, de que jeito não sei, mas
Em alguns momentos, o Espírito Santo tem conseguido livrar, inclusive da morte, pessoas que sequer falam a minha língua. Posso não saber falar a língua deles, mas certamente o Espírito sabe. E quando a gente passa a aprender a viver os sonhos de Deus, e a gente passa a encontrar prazer nisso, a gente para de entrar em choque com nós mesmos. Pois hoje eu não preciso mais brigar com Deus pelos meus sonhos não estarem acontecendo, porque eu não tenho os mais. Eu não vivo mais um conflito dentro de mim pelas coisas que dão certo, pelas coisas que dão errado. Não vivo mais um conflito pelo medo do amanhã, pelo medo do que vai acontecer, pelo medo da vida ou pelo medo da morte. Porque qualquer uma destas coisas que Deus colocar no meu caminho, as recebo de bom grado. Mas poder viver momentos, eu acho que são momentos únicos quando a gente vive os sonhos das pessoas. E eu diria que nós somos presenteados com isso. De poder viver, por exemplo, o sonho lá da irmã Cleonice, né? Onde ela tinha o desejo de voltar a enxergar. Algo que para todos nós é tão natural. Mas para ela se tornou um sonho, um desejo. Usando todos os recursos que tenho, por muitas vezes eu orei e pedi a Deus que nos permitisse manifestar tal milagre sobre a vida dela. Até hoje a fé nunca foi suficiente. Porém, o apóstolo Paulo, ele diz que há 3 coisas que jamais devem nos abandonar: a fé, o amor e a esperança. Porém, a maior delas é o amor. Aprendo com isso que quando eu viver momentos onde a minha fé não for suficiente para tornar real aquilo que eu desejo, que pelo menos o amor que eu tenha possa permitir que essas coisas aconteçam. Pois aquilo que não é possível fazer por vezes pela fé, ou é possível fazer por amor. Muitos de vocês ajudaram a comprar a rifa, ação entre amigos que fizemos para a cirurgia dela. Ontem eu tive a graça de levar eles, ontem ou sexta-feira, melhor dizendo, de levar ela para fazer a cirurgia. Ontem de manhã, sábado, já no carro ela dizia: bispo, quando eu olhava para ti, eu via só um vulto branco, agora eu já estou te vendo melhor. Eu até brinquei com ela: então vou ter que começar a pentear o cabelo. E ali a gente conversando ao longo do carro, ela me dizendo que eu creio que Deus vai abençoar e eu vou enxergar melhor. E eu vou poder ter uma escala de ficar como são áreas que são difíceis de falar. Eu vou poder correr uma escala de diaconisa lá na porta. Então vemos que ao longo da nossa vida, como pastor, como pregadores, como evangelistas, a gente tem a oportunidade de viver esses sonhos. De você pegar uma pessoa que até há pouco tempo fumava uma quantidade enorme por dia, uma pessoa que estava caminhando rumo ao inferno a passos largos, e agora tem o desejo de fazer um trabalho para Deus, porque o Espírito Santo já conseguiu colocar no seu coração que se ela voltar a enxergar, não é apenas para enxergar, mas como ela mesma disse, é para fazer a obra. Então, ao longo da nossa vida,
ao longo da minha vida, Deus tem me dado a oportunidade de abrir mão dos meus sonhos, porém de trabalhar os sonhos das pessoas, de ajudá-las a concretizar os seus sonhos. E isso acaba sendo muito mais prazeroso do que qualquer outro sonho que algum tempo da minha vida eu os tive. É claro que cada vez que você faz esse tipo de coisa, o diabo fica furioso contigo. Toda vez que você fizer o bem a alguém, o diabo ele vai se levantar contra você. Comumente falando, o diabo ele não costuma atacar as pessoas de forma direta e imediatista. Ele sempre prefere trabalhar em você pouco a pouco, ao longo de 5, 10, 15, 20 anos, para que o dia que ele te derrubar, tu não consiga se levantar mais. Esse é o normal da forma que ele trabalha. Porém, quando tu faz o bem a alguém, e eu falo por experiência própria, ele sempre se levanta com muito mais fúria e se volta contra você de forma imediata, de forma rápida. Os arcanjos já me alertaram sobre isso. Já me explicaram de que forma que ele ataca em mim e de que forma eu poderia contornar o problema, já que eles estariam me guardando. Então a gente aprende que sempre que eu fizer o bem a alguém, provavelmente o inimigo vai conseguir usar fraquezas de pessoas à minha volta para que elas queiram fazer algo contra mim, mesmo que não seja o normal delas. Porém, ao longo dos meus estudos, eu tenho aprendido que se a maldade está nas pessoas, ela deve continuar nas pessoas e não em mim. Não é porque alguém está me fazendo mal que eu tenho que passar a fazer o mal a ela, de forma alguma. Se alguém te fizer o mal, continue fazendo o bem. Porque o que tem que permanecer em você é o bem e não o mal que está nela. Siga a vida. Se sonhos que você tem hoje virarem pó, passe a sonhar os sonhos de Deus. Há muitas pessoas, como a irmã Cleonice, assim como muitos de vocês que estão aqui, que sonharam, alguns sonhavam em estudar, estão conseguindo estudar. Outros sonhavam em ser batizados com o Espírito Santo e já o são. Outros sonhavam em fazer tantas coisas, estão fazendo, estão conseguindo crescer, estão conseguindo se desenvolver, estão conseguindo melhorar, mas principalmente estão conseguindo pouco a pouco sentir aqui um pouco dessa loucura que eu estou dizendo. Conseguir não ter mais sonhos próprios, mas sentir prazer no sonho das pessoas. Porque fazer o bem às pessoas passa a ser algo que faz a nós felizes. Talvez eu não consiga ajudar a todos a realizarem o seu sonho de uma forma completa como eu gostaria, mas se pelo menos eu conseguir ajudar para que em parte esse sonho se realize, pelo menos alguma coisa eu terei feito no tempo de vida que Deus ele me concede aqui na terra. E quando eu digo, Senhor, eu gostaria de viver 150 anos, e ele já me respondeu que se eu me cuidasse, ele poderia tornar isso realidade. Eu não o digo isso pelo prazer da vida, pelo prazer de viver, porque eu não acho graça numa terra tão desgraçada como essa que a gente vive. E ainda essa semana eu orava e dizia, Senhor, poucas são as coisas que eu entendo, e quando o apóstolo Paulo fala que hoje a gente entende as coisas como alguém que olha a sua imagem num espelho embaçado. Tem muitas coisas que para mim é assim, eu não entendo elas o porquê. Eu não entendo o porquê que elas se manifestam desta forma. Por que com essa pandemia, na minha ignorância, tantas pessoas boas morreram e tantas ruins continuaram por aí? Não sei por que é assim as coisas.
no meio da minha ignorância, eu penso que os maus deveriam então ser tirados, já que optaram em ser maus, não os bons. Mas quem sou eu para dizer a Deus como e de que forma Ele tem que fazer as coisas, se Ele pede a mim apenas: sejas louco como eu sou louco? Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Como não é fácil, por vezes, nós conseguirmos matar os nossos sonhos, enterrá-los e esquecê-los, como Cristo o fez, por exemplo, em um dado momento, onde disseram a Ele: Senhor, a tua família, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Eles não conseguiam chegar até Cristo devido à multidão. E Cristo, ao olhar ao povo, disse: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que me ouvem e fazem a vontade do meu Pai. Ele conseguiu quebrar o elo familiar que por vezes conduz e nos induz nas nossas decisões, posições e comportamentos. Ele conseguiu quebrar isso. E de forma muito inteligente, pois os irmãos dele zombavam muitas vezes dele. Ele conseguiu não se contaminar pela sua família, mas deixou o sonho familiar de lado para viver os sonhos de Deus. Resultado, assim os historiadores nos mostram, Tiago, que escreveu o livro de Tiago, que trabalha a emoção de uma forma tão linda, era irmão de Jesus. Veio se converter depois da crucificação e da sua ressurreição. Aprendemos a dar tempo ao tempo. Aprendemos que se hoje eu viver os sonhos de Deus, mesmo que eu não tenha mais os meus, de alguma forma Deus continuará trabalhando em cada um deles. E quando a gente consegue compreender, poxa, mas eu vou ter que perder os meus sonhos, eu vou ter que deixar de sonhar, não sei se é isso que Deus quer de você, mas o que sinto que houve um momento que Ele quis isso de mim. E aí hoje eu entendo um pouco mais quando Ele diz: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Há um momento que eu estava tentando ficar agarrado aos meus sonhos e salvá-los de alguma forma, eu não estava salvando os meus sonhos, eu estava morrendo junto com eles. A partir do momento que eu deixei eles morrerem e passei a viver os sonhos de Deus, então eu passei a renascer. Passei a me encontrar no Evangelho ao descobrir o imenso prazer pela leitura, pelo estudo da palavra, por transformar os textos mais complexos e difíceis para as pessoas nas mais belas poesias e gostosas palavras de se ouvir. Pelo prazer de conseguir traduzir o intraduzível, de explicar o inexplicável. Não que vamos nos tornar teólogos, eu mesmo estou muito longe disso, mas que pelo menos em cada palavra pregada, de cada palavra falada, sementes possam ficar no meu coração e no seu, para que o Espírito Santo as transforme em grandes árvores num futuro próximo. E quando a gente começa a perceber que nós não temos que buscar a vida, mas que ao mesmo tempo a gente começa a deixar de lado essas coisas. Que a gente começa a olhar para a nossa família e mesmo que eles nos façam mal, a gente continua fazendo bem, porque se o mal existe, está neles e não em nós. Que em nenhum momento nós vamos ter um espírito de vingança, de raiva, de ódio, pois tal espírito não habita mais em nós. Que não estamos os julgando ou os condenando pela forma como interagem ou agem com nós, porque não foi me dado o trabalho de ser juiz, mas apenas foi me dado o prazer de falar da palavra de Deus. Respeitar a liderança, algo que o arcanjo aí estava falando.
Isso é tão difícil quando a gente vive os nossos sonhos. Isso é tão difícil de fazer quando eu estou vivendo os meus sonhos, os meus desejos, as minhas metas. Quando eu estou vivendo ainda o meu eu. É difícil respeitar isso. É difícil entender isso. Mas a partir do momento que eu enterro meu sonho de grandeza, a partir do momento que eu enterro meu sonho, a partir do momento que eu enterro meu orgulho, a minha vaidade, a partir do momento que o prazer que eu tenho em estar aqui nesse momento pregando não é maior do que o prazer quando eu estou lá no meu escritório e passo deliciosas horas sozinho, vivendo a minha prazerosa solidão. Quem sabe pouco a pouco enlouquecendo um pouco mais e acreditando um pouco mais naquilo que o mundo teima em dizer que não existe. E ali no pequeno espaço do meu escritório, pelo menos para mim, é tão real e tão gostoso. Tão gostoso e prazeroso que 2, 3, 4, 5, 10, 12 horas estudando passam com o mesmo prazer de quando eu estou ouvindo uma bela música. A gente passa a sentir diferente, viver diferente, pensar diferente. A gente passa ao estar aqui neste altar, um lugar tão especial, tão próprio, tão único, que nós, para estarmos aqui ao longo dos cultos, nem sequer ousamos subir nele de qualquer forma, mas até o nosso modo de vestir é trabalhado de forma específica para demonstrar para Deus: eu me preparei para estar aqui. Eu abri mão de mim para estar aqui. Em nenhum momento ao longo de toda a minha vida eu coloquei calça branca ou de qualquer cor clara. Nunca. Chega num momento encontrei um arcanjo que pelo visto era mais doido que eu. E ele resolve dizer que nós, pastores e bispos, tínhamos que passar a andar de branco. Não precisou dizer 2 vezes: Senhor, eu não gosto de usar roupa clara. Mas enfim, é apenas mais um sonho ou gosto que precisa virar pó. E quanto mais a gente vai transformando em pó aquilo que em outro momento era tão prazeroso e guiava as nossas opiniões, percebemos que estamos conseguindo nos aproximar mais de Deus. Conseguimos nos aproximar mais de Cristo. E eu entendo que quando eu percebo que os maiores conflitos que a gente vive na vida não é com o marido, não é com a mulher, não são com os filhos, não são com a família. Os maiores conflitos, eles estão dentro de nós. Porque se muitas coisas que estão aqui dentro de mim, que estavam dentro de mim, que hoje, quem sabe, estão aí dentro de você, não passarem a morrer e virarem pó, muito em breve, quem sabe, serão a barreira, a divisão entre você e Deus. E que hoje você precisa se permitir, tais coisas precisam morrer para que algo novo possa assumir o lugar. Até mesmo a minha forma de reagir, de eu não ser uma pessoa tóxica, como vimos na mensagem do pastor José Gonçalves hoje. De não reagirmos baseado nas nossas emoções, mas baseado naquilo que cremos.
E quando cremos que as pessoas podem se tornar muito melhores do que são. Todos, sem exceção. Da alma mais impura e contaminada, quem sabe que está me ouvindo neste momento ao vivo ou a gravação desta mensagem, eu creio que você pode se tornar melhor. Eu creio que você pode se tornar alguém muito mais próximo de Deus. Porém, isso é um processo que não vai acontecer da noite para o dia. Você não vai deixar de ser alguém impuro e contaminado e se tornar alguém ungido por Deus da noite para o dia. Mesmo que eu, por uma personalidade que eu tenho, não sei quando fui batizado com o Espírito Santo, não sei quando foi que eu ganhei os meus primeiros 4 ou 5 dons, não sei. Para mim, cada culto, nenhum deles foi um diferente do outro. As palavras, as mensagens não foram nascendo dentro da minha mente e não brotam, por vezes, de forma tão espontânea, por eu ter em algum momento sentido algo diferente, mas por ter vivido algo gradativo. No último estudo, no último curso de obreiros, o arcanjo esteve deixando alguns conselhos no final do estudo. E um dos conselhos que ele disse, que ele tornou, de certa forma, a repetir hoje, que em 2022 nós focássemos mais no crescimento espiritual do que no crescimento material. Eu acredito que quando a gente busca o espiritual, nem sequer precisa se preocupar com o material. Uma coisa é consequência da outra. Porque diz a Bíblia e disse Cristo, eu conheço as vossas necessidades muito antes de vocês me pedirem. E ele também disse, buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por vezes, as misérias que nós estamos vivendo hoje estão apenas representando aquilo que está dentro de nós. Ou quem sabe é muito pior, as riquezas que você está vivendo hoje representam aquilo que você não tem dentro de você. Tornei então a liberdade de escrever este cronograma espiritual. Eu vou estar deixando no grupo e publicando aí no site algumas atitudes e comportamentos para vocês praticarem ano que vem, de janeiro a dezembro. Ao escrever ela, em nenhum momento eu considerei que vocês pudessem, quem sabe, em algum momento conseguir fazer 48 horas de jejum como eu fiz, ou 72 horas de jejum como a minha mãe fez, ou 56 horas de jejum como meu pai fez. Mas quando eu escrevi este material, eu tentei me colocar no lugar de vocês, com as dificuldades que vocês têm, com as lutas que vocês enfrentam, com as batalhas que vocês enfrentam, com as limitações, quem sabe, ainda de conhecimento e de utilidade dessas coisas que vocês possuem, mas que eu pudesse ajudar vocês de forma gradativa, vocês irem podendo crescer na presença e na graça de Deus. Por isso eu organizei este crescimento espiritual em 6 passos. A cada 2 meses vocês vão estar dando um passo a mais. Por exemplo, em janeiro e fevereiro, deixo para vocês fazerem
2 orações por dia. A primeira delas, sempre ao levantar, será a primeira coisa que vocês vão fazer. Neste momento, você fará como Daniel, dobrará os seus joelhos virado para a direção onde fica a igreja que você congrega. Além de pedir proteção a Deus, dirá quais são as suas metas para aquele dia e para aquela semana. Sonhos, conquistas, vitórias. Eu gostaria que você, ao levantar, antes mesmo de escovar os dentes, não te preocupe porque os anjos não sentem cheiro. Você dobre os teus joelhos. De qualquer jeito e de qualquer forma? Não. Você vai se preocupar para que direção fica a igreja onde você congrega? Aqui na Matias? Na Guajuvira? Ou você que está assistindo da internet, aí na cidade ou país que você congrega? E vai ter a preocupação que Daniel teve em cada uma das suas orações. Jerusalém, na época de Daniel, era uma cidade arruinada, destruída, nada existia lá. Porém, Daniel tinha certeza: os meus olhos nada enxergam, a minha alma tudo vê. O que os meus olhos não enxergam em Jerusalém, o meu coração continua sentindo. 3 vezes por dia ele dobrava os seus joelhos virado em direção a Jerusalém e ali ele clamava e orava a Deus. Estou dizendo para vocês fazerem isso 2 vezes por dia. Ao levantar, pedir a proteção de Deus e dizer as metas e sonhos que vocês têm para aquele dia e para aquela semana. Antes de deitar, vão novamente dobrar o seu joelho, fazer como Daniel, dobrar em direção à igreja onde você congrega, pois quando você o faz, você está reconhecendo: Deus está naquele lugar. Além de pedir uma noite tranquila e restauradora, agradecerá pelo que deu certo e pedirá a Deus ajuda naquilo que deu errado. Seja o mais específico possível. Confesse os teus pecados e Ele te perdoará. Quero com isso desenvolver em você a capacidade de você enxergar os próprios erros, de você enxergar aonde erra ou onde falha. Ou quem sabe, passar a enxergar as tuas qualidades. Também deixei aqui como instrução para o mês de janeiro e fevereiro, leitura semanal. 1 vez por semana, você irá assistir a um episódio da série Emoções, Milagres de Cristo, ou alguma outra lançada pelo Bispo Leandro, acompanhando a leitura e estudo na sua Bíblia. Pode assistir a mensagem ou escutar em podcast. É importante que neste momento você não faça nenhuma outra tarefa. Dedique-se a este momento. 1 vez por semana, você vai escolher uma das séries e assistir, no mínimo, um episódio da série, acompanhando na sua Bíblia. Porém, esse é o momento único. Você não fará nada mais ao longo deste tempo. 1 vez por semana você fará isso. Jejum, 1 vez no mês, você irá fazer um jejum de no mínimo 6 horas, seguindo as regras aprendidas no material disponível no site ministériocristosenhor.com.br, estudo bíblico com o nome jejum e apresentação de crianças. Estou propondo que 1 vez por mês
você faça um jejum de 6 horas. Conselho de alguém que já fez algumas horas de jejum. Quanto mais cedo você levantar, mais fácil é de jejuar. Vai fazer 6 horas, começa às 6 horas da manhã e faz até o meio-dia. Vai fazer lá no fim do ano, 8 horas, começa às 4 da manhã e faça até meio-dia. Quando eu me dedicava a fazer jejuns de 12 horas, eu gostava de levantar entre 4 e 4:30 e fazer o meu jejum. Até às 4:30 da tarde. Eu tenho um problema biológico, algo do tipo, que os anjos já tinham me alertado sobre isso. Eu desidrato com extrema facilidade. Se eu ficar 3 horas sem tomar água, eu já fico com dor de cabeça. Até o tipo de roupa que eu uso, eu tenho que tomar cuidado. Os anjos já tinham me dito para mim não usar essas roupas feitas de plástico. Essas que não precisa passar. Né? Que eu não usasse esse tipo de roupa. Devido ao meu organismo. Eu desidrato com extrema facilidade. Então, em pleno dezembro, com os calor que faz aqui, era muito mais fácil para mim começar às 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, e fazer até 4:30 da tarde, 2 horas da tarde, se fizesse 10 horas. A minha mãe, ela tem o hábito de começar os jejuns dela à meia-noite, e ela vira à madrugada. É uma pessoa de mais idade, não pode se prolongar demais. Então, porque se você começar a jejuar 8 horas da manhã e você fizer 6 horas de jejum, na verdade o teu organismo estará a 14 horas de jejum. Mesmo que para efeito de consagração só vale as 6 horas. Ou seja, você está judiando muito mais o teu corpo do que de fato precisaria. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Conselho que eu deixo aqui para vocês. E, por último, aqui para os meses de janeiro e fevereiro, é frequentar, ir à igreja pelo menos uma vez por semana. E essas quantidades elas vão crescendo gradativamente de 2 em 2 meses, de forma muito tranquila, respeitando o desenvolvimento do teu corpo. Certo? Então, aconselho que cada um de vocês sigam este plano de crescimento espiritual, que, como disse, não é nenhum absurdo. Né? Qual seria o ideal? O ideal seria fazer 48 horas de jejum por mês. Raríssimos meses que se consegue fazer isso. É pesado. Muito pesado. Quanto deveríamos estudar da Bíblia? Uns 3 ou 4 livros por mês já estaria de bom tamanho. Para a maioria de vocês, acredito que seria um absurdo. Para quem não está habituado, é difícil. Por isso, aconselho um episódio da série Emoções por semana, para começar. E aí você vai depois vendo o plano. Se você quiser imprimir, são 6 páginas. Aqui na igreja tem uma impressora que vocês podem fazer uso, não tem problema nenhum. É só trazerem folhas, né? E podem imprimir. Inclusive, quando eu montei até com cores que se usa em organização de casamento. Porque eu acho que é bem essa a ideia desse crescimento espiritual. Nós irmos desenvolvendo o nosso casamento com Deus. Outra questão que eu deixo aqui nas explicações também, se em algum momento, no mês de fevereiro eu não fiz o jejum de 6 horas, o que eu faço? Não acumule. Siga
o cronograma. Eu não fiz um esse mês, o mês que vem eu vou fazer 2. Não faça isso. Não faça isso, porque vai chegar num ponto, você vai ter tanta coisa acumulada que tu vai desistir. Respeite as tuas limitações. Respeite a carne fraca que você ainda tem. Faz parte do crescimento. Faz parte do crescimento. Não conseguiu cumprir todo o cronograma de fevereiro? Te esforce para cumprir o de março. E assim, gradativamente você vai fazer. E você vai perceber que vai chegar num ponto, você vai estar fazendo muito mais em algumas tarefas do que você fazia antes. Vai estar orando mais do que apenas 2 vezes no dia. Isso vai ser automático. Você vai estar ouvindo muito mais do que apenas um episódio ou lendo apenas um capítulo da Bíblia. E isso vai se tornando prazeroso. Eu peço então lá que vamos botar Eu quero estudar com vocês 2 livros da Bíblia só. Não se assuste. Até às 5 a gente termina. Brincadeira. Eu tenho 2 séries que eu coloquei que estão aí no site. Elas trabalham os livros da Bíblia. E essa é a última que eu lancei. Nós vamos estar estudando o livro de Lucas. Olha só que interessante essa forma de estudar a Bíblia. Pode colocar o primeiro vídeo aí, por favor? E põe para o pessoal de casa também. Jesus. A história começa nas colinas de Jerusalém, onde os antigos profetas de Israel disseram que um dia o próprio Deus viria para estabelecer seu reino em toda a terra. Nesta cidade, o templo era administrado pelos sacerdotes, e um deles, chamado Zacarias, estava trabalhando no templo quando teve uma visão que o assustou. Um anjo apareceu e disse que ele e sua esposa teriam um filho. Que história é essa? Bem, Zacarias e sua mulher eram muito velhos, nunca conseguiram ter filhos. Aqui, Lucas faz um paralelo com Abraão e Sara, os grandes ancestrais de Israel, porque eles também eram muito velhos e não podiam ter filhos. Ainda assim, Deus lhes deu um filho, Isaque. E é assim que a história de Israel começa. Aqui, Lucas está sugerindo que Deus está prestes a fazer, mais uma vez, algo incrível para esse povo. O anjo manda Zacarias dar a seu filho o nome de João. Então ele diz que o filho vai cumprir uma promessa dos antigos profetas de Israel, de que alguém viria um dia para preparar Israel para encontrar seu Deus quando ele chegasse para governar em Jerusalém. Pois naquele momento, Jerusalém estava sendo governada pelos romanos. Isso mesmo, estava sendo governada especificamente pelo rei Herodes, que era um pau-mandado do Império Romano. E os judeus queriam se ver livres dele e governar sua própria terra. Por isso, essa notícia causou grande impacto. Tudo iria mudar. Deus estava a caminho. Mas como ele chegaria? Bem, para descobrir, Lucas nos leva para fora de Jerusalém. E depois, para uma cidadezinha em uma região afastada chamada Galileia. Lá encontramos uma jovem chamada Maria. E ela estava noiva. Então o anjo apareceu a Maria, dizendo que ela teria um filho. Ela deveria chamá-lo de Jesus, que em hebraico significa o Senhor salva. E ele seria um rei como Davi, que governaria o povo de Deus para sempre. Maria pergunta: certo, mas como isso será possível se sou virgem? O anjo conta que o mesmo Espírito Santo que trouxe vida e luz nas trevas em Gênesis capítulo 1, geraria vida em seu ventre. Deus vai se ligar à humanidade por meio da concepção e do nascimento do Messias. Então Maria, vinda de uma cidadezinha remota e de família humilde, seria a futura mãe do rei? Exatamente. Ela chega a cantar uma música sobre como essa reviravolta de seu status social indica o surgimento futuro de uma grande revolução. Através de seu filho, Deus vai derrubar os governantes de seus tronos e exaltar os pobres e os humildes. Ele vai virar o mundo inteiro de ponta cabeça. E quando o bebê estava prestes a nascer,
Maria e seu noivo José tiveram que ir a Belém. Sim, houve um decreto sobre novos impostos para todo o Império Romano, e todos tiveram que se registrar na cidade de sua linhagem familiar. Havia tantos visitantes em Belém que eles não conseguiram achar um quarto. O único lugar que conseguiram encontrar foi onde os animais dormiam. Perto de Belém, havia alguns pastores com seus rebanhos. Eles levam um susto quando o anjo aparece. Mas ele diz que os pastores deveriam comemorar, pois naquela noite, um Salvador tinha nascido em Belém. O anjo diz para eles irem encontrar o bebê, e saberiam que era o Messias, porque estaria envolto em um cobertor e deitado em uma manjedoura. Que é um lugar bem sujo. Realmente muito sujo. E esses pastores, que não são lá muito limpos, vão e encontram o recém-nascido Jesus naquele lugar realmente sujo e ficam surpresos. Eles vão para casa pensando, o que será que está para acontecer? Tudo isso é realmente muito estranho. Se Deus está vindo mesmo para salvar o mundo, não é assim que você esperaria que ele chegasse. Nascido em um abrigo de animais, de uma mãe adolescente, celebrado por pastores desconhecidos. Exatamente. Ou seja, na história de Lucas, tudo é retrospectivo e o objetivo é esse. Ele está mostrando como o reino de Deus foi revelado pela primeira vez nesses lugares sujos entre os pobres. Porque Jesus está aqui para trazer a salvação, virando nossa ordem mundial de cabeça para baixo. Fica mais interessante, né? Quando a gente está começando a estudar a Bíblia, né? Só aí nós já estudamos os capítulos 1 e 2. Rapidinho, né? E você já consegue memorizar muita coisa. Vamos lá então agora estudar dos capítulos 3 e 9. O Evangelho segundo Lucas começou contando sobre os nascimentos de João Batista e de Jesus de Nazaré. E na próxima sessão do Evangelho, Lucas avança no tempo. Ele fala sobre João, um profeta que lidera um movimento de renovação no Rio Jordão. E muitos israelitas estão vindo para serem batizados por ele. Pobres, ricos, coletores de impostos e até soldados. Pois é, o que está acontecendo aqui? Todas essas pessoas estão se consagrando a um novo estilo de vida. Sendo mergulhadas em um rio? Há muito tempo atrás, Israel herdou essa terra depois de atravessar o Rio Jordão. E Deus deu aos israelitas uma responsabilidade. Eles foram chamados para servir somente a Ele, amar ao próximo e buscar a justiça. E pelas histórias do Antigo Testamento, sabemos que eles falharam nisso várias vezes. Certo. Então João chama Israel para um recomeço, para voltarem ao rio e saírem dele consagrados ao Senhor e prontos para o que Deus estava prestes a fazer. E foi nesse reavivamento que Jesus apareceu pela primeira vez. Jesus foi batizado por João. O céu se abriu e uma voz celestial disse: Tu és o meu filho amado e me dás muita alegria. Essas palavras de Deus refletem muitas partes das escrituras hebraicas. Esta primeira frase é do Salmo 2, onde Deus prometeu que um rei viria para governar em Jerusalém e enfrentaria o mal entre as nações. Já essa próxima frase é do livro do profeta Isaías, e se refere ao Messias, que se tornaria um servo, sofreria e morreria em favor de Israel. Em seguida, Jesus vai para o deserto e fica lá por 40 dias sem comida, ou seja, ao relento. Com isso, Jesus está repetindo a jornada de 40 anos de Israel pelo deserto, onde não conseguiram confiar em Deus e se rebelaram. Mas Jesus conseguiu resistir à tentação e confiar em Deus. Esse relato está apontando para Jesus como aquele que dará continuidade à história de Israel. Após sair do deserto, Jesus retorna para sua cidade, Nazaré, na região da Galileia. Ele está na sinagoga e é convidado a ler uma passagem das Escrituras. E ele abre o pergaminho de Isaías e ele lê: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Por que aos pobres? Bem, na cultura hebraica, ser pobre não tinha a ver só com dinheiro. Essa palavra estava mais relacionada com o status social baixo, preenchido por mulheres, crianças e pessoas doentes, pessoas à margem da sociedade. Surpreendentemente, pobre poderia incluir pessoas que tinham dinheiro, como os coletores de impostos, que eram desprezados por todos, mas Jesus veio para eles. E Jesus continua lendo: O Senhor me enviou para anunciar a liberdade aos presos,
dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Liberdade parece ser algo bem importante para Jesus. Sim, Jesus estava libertando as pessoas de suas doenças, de seu passado, de sua vergonha, e fez isso para que elas se tornassem parte do novo reino de Deus que Jesus estava trazendo à existência. Depois disso, Jesus nomeou 12 homens dentre todos os seus discípulos como líderes para ajudá-lo em sua missão. E 12 é um símbolo intencional que representa as 12 tribos de Israel. Mas esse é um grupo bem bagunçado. Temos pescadores, um ex-coletor de impostos que trabalhava para Roma, ex-rebeldes que lutaram contra a ocupação romana. Não tem jeito deles se darem bem. Jesus reuniu intencionalmente pessoas que eram desprezadas e inimigas declaradas, mas dentro do reino de Deus, elas são chamadas para se reconciliar e viver em união. Seguir Jesus significa viver sob uma nova ordem mundial. E assim Jesus passou a ensinar: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem por minha causa. Jesus até disse aos seus discípulos para amarem seus inimigos, serem extremamente generosos, mesmo com pessoas de quem não gostassem, para perdoarem e demonstrar misericórdia. Esse é um estilo de vida radical. Jesus não só ensinou tudo isso, mas prometeu que ele mostraria como, sendo radicalmente generoso, perdoando e amando seus inimigos e fazendo o sacrifício final, entregando sua vida. A última narrativa dessa seção do livro de Lucas é fascinante. Jesus sobe um monte com alguns de seus discípulos, e a glória de Deus aparece como uma nuvem brilhante. E de repente, a aparência de Jesus muda. E 2 outros profetas aparecem, Moisés e Elias. Sim, eles são os profetas antigos que também experimentaram a glória de Deus em um monte. Então, Deus fala das nuvens, dizendo: este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Lucas está nos mostrando que Jesus é o profeta supremo. Os 3 falam sobre o que Jesus vai fazer quando chegar a Jerusalém. O que ele vai fazer? Ele é a palavra de Deus para Israel. Ele vai para a capital e será entronizado como o verdadeiro rei de Israel, mas não do jeito como se espera. E com isso a missão de Jesus na Galileia chega ao fim. E a próxima sessão do Evangelho de Lucas começa com sua longa jornada até Jerusalém. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas começou com o nascimento de Jesus. Então Lucas nos mostrou como Jesus era o Messias de Israel, anunciando as boas novas do reino de Deus aos pobres, e como ele era o verdadeiro profeta de Deus para Israel. Nesta próxima sessão, Jesus parte com seus discípulos para uma longa viagem a Jerusalém, onde eles se juntarão a milhares de israelitas para celebrar a antiga festa da Páscoa. Agora, Lucas quer que esta viagem do monte até Jerusalém lembre você da longa viagem da antiga nação de Israel. Com Moisés, eles foram do Monte Sinai até a Terra Prometida. Mais tarde, o rei Davi estabeleceu Jerusalém como sua capital. E aqui, Lucas está retratando Jesus como um novo Moisés que está renovando a aliança de Israel com Deus. E como um novo Davi, ele está reunindo as pessoas para viver sob seu governo. Quando Jesus sai, ele envia um grupo de seguidores à frente para preparar o lugar da sua visita. Então Jesus chegaria anunciando as boas novas do reino de Deus e chamaria as pessoas para segui-lo e juntar-se a essa nova coisa que Deus estava fazendo em Israel. Nesta sessão, há muitos ensinamentos e parábolas de Jesus falando que uma pessoa, ao se tornar seguidora de Jesus, se vê obrigada a repensar a maneira como usa o seu dinheiro, como resolve conflitos e a sua atitude com os pobres. Em cada cidade, Jesus cria comunidades de pessoas que começam a aprender a viver de uma maneira totalmente nova, transformando a ganância em generosidade e a raiva em perdão. E nessas comunidades de Jesus, todos os forasteiros são bem-vindos. Sim, isso é uma boa notícia para os pobres. Esse é um dos principais temas de Lucas. Esse tema é mencionado nesta sessão inteira. As pessoas marginalizadas que ele cura, as prostitutas que ele procura, os cobradores de impostos que ele inclui. Este é o grupo do reino de Jesus. E os líderes religiosos de Israel observam isso e começam a criticá-lo. Se ele é mesmo o profeta de Deus,
porque acolhe os pecadores e come com eles. Sim, esta sessão é como se fosse a batalha dos banquetes. Então, Jesus usa esses jantares como um símbolo de como o reino de Deus está aqui para os doentes e os pobres. Jesus também participa de banquetes com os líderes religiosos de Israel. Pessoas que nunca poderiam retribuir o que ele faz por eles. E ele os repreende por terem se tornado um clube social exclusivo e arrogante. Mas eles não entendem. Então Jesus conta esta parábola famosa. Havia um pai que tinha 2 filhos. O filho mais velho é digno de confiança e honra seu pai. O filho mais novo é rebelde. Ele se rebela e pega a sua herança para viajar para longe e gastar tudo em festas e besteiras. Mas ocorre fome na terra e ele já gastou todo o dinheiro. Então ele arranja um emprego para cuidar de porcos. Ele está com tanta fome que deseja comer a comida dos porcos. Nesse ponto ele começa a pensar: se é para trabalhar numa fazenda, posso ir para casa e trabalhar para o meu pai. Pelo menos não vou comer comida de porco. Em casa, o pai tem certeza de que seu filho não sobreviveu à fome. Mas um dia, ele avista alguém vindo pela estrada. É o seu filho. Ele não está morto. Então o pai corre até o filho, o abraça e o beija. Então ele volta para casa ensaiando seu pedido de desculpas. O filho começa seu discurso: pai, não mereço ser seu filho. Posso ser seu empregado? Mas antes de conseguir terminar, o pai chama os servos e manda pegarem uma bela roupa, novas sandálias e um lindo anel para o seu filho. Eles deverão preparar a melhor comida para fazer um banquete. Está na hora de comemorar. Mais tarde, naquele dia, o irmão mais velho chega de um longo dia de trabalho no campo e descobre que seu irmão, que há muito não via, tinha voltado para casa. E eles estão comemorando? Ele fica com raiva e pensa consigo mesmo. Ele tem sido fiel a seu pai por todos esses anos, mas nunca ganhou uma festa daquela. E agora? A vergonha da família volta para casa e eles vão comemorar. Isso não é justo. Ele se recusa a participar do banquete. Então o pai vai até o filho mais velho, que está fora da festa, e diz: filho, você já está em nossa família. Tudo o que eu tenho é seu. Mas precisamos comemorar a volta de seu irmão, porque ele estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto, mas agora está vivo. Jesus quer que os líderes religiosos vejam os forasteiros como Deus os vê, como filhos e filhas que estão sendo resgatados da morte. A comunidade do reino de Jesus está aberta para todas as pessoas. A única exigência para entrar é reconhecer humildemente que você precisa da misericórdia de Deus. Portanto, a rejeição dos líderes religiosos a Jesus e aos seus seguidores é, na verdade, uma rejeição ao Deus de Israel. Os líderes não gostam nada disso, e assim que a viagem de Jesus chega ao fim, o conflito está em ponto de ebulição. Mas ele vai cavalgando até Jerusalém para a Páscoa, enquanto os líderes planejam tirar sua vida. A próxima sessão de Lucas falará disso. Percorremos o Evangelho de Lucas e chegamos ao fim da longa viagem de Jesus a Jerusalém. Ele chegou. Ele monta em um jumento e segue pelo Monte das Oliveiras até a cidade. Uma multidão se formando e as pessoas estão cantando: que Deus abençoe o rei que vem em nome do Senhor. As pessoas estendem suas capas diante dele. Por que todo esse tratamento real? Os antigos profetas de Israel prometeram que um dia o próprio Deus chegaria, salvaria seu povo e governaria o mundo. Outras vezes, os profetas falaram sobre um rei que chegaria a Jerusalém para trazer justiça e paz. Jesus está acendendo todas essas esperanças de que ele seja o rei e todo mundo está em êxtase. Bem, nem todos. Os líderes religiosos consideram Jesus uma ameaça ao seu poder e, por isso, eles não estão felizes. O mais impressionante é que o próprio Jesus está um pouco perturbado. Ele chora enquanto cavalga. É mesmo? E por quê? Bem, Jesus sabe o que está para acontecer. Ele sabe que não será aceito como rei de Israel. E ele sabe que Israel continuará seguindo por um caminho destrutivo, negligenciando os pobres, se rebelando contra seus opressores romanos, e ele sabe que isso levará à morte. Isso parte seu coração. E o aborrece. A primeira coisa que ele faz em Jerusalém é ir até o pátio do templo. E ele expulsa os cambistas, perturbando todo o sistema sacrificial. Verdade, ele está encenando um protesto profético. E ele fica no centro do pátio, bradando palavras dos antigos profetas de Israel. A minha casa será uma casa de oração,
mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Esconderijo de ladrões? Ele está citando o profeta Jeremias, que esteve neste mesmo lugar, o centro do poder político e religioso de Israel, e fez a mesma crítica aos líderes de Israel, que eles eram rebeldes e corruptos. Os líderes entendem o recado e começam a planejar a morte de Jesus. O que não é nenhuma surpresa para Jesus. Na verdade, ele planejou que tudo isso acontecesse durante a Páscoa. Esta é a Semana Santa em que os judeus celebram a antiga história de como Deus os libertou da escravidão e os convidou para firmar uma aliança. E assim, Jesus usa os símbolos da Páscoa para revelar o significado de sua morte próxima. O pão partido era seu corpo ferido, e o vinho era o seu sangue que firmaria uma nova aliança entre Deus e Israel. Jesus ia morrer por seu povo e abrir um novo caminho. Após a refeição, Jesus leva seus discípulos para orar em um jardim. Ele entra em conflito por causa do desejo humano de salvar sua vida em vez de sacrificá-la, mas ele vence essa tentação. E é neste momento que os líderes religiosos, com os guardas do templo, o encontram e o prendem. Jerusalém estava sendo governada pelo Império Romano. Por isso, os líderes do templo não poderiam executar Jesus sem a permissão de seu governador romano, Pôncio Pilatos. E assim, eles inventam essa acusação de que Jesus é um rei rebelde que está preparando uma rebelião contra o imperador romano. Pilatos pergunta a Jesus: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus responde: "Quem está dizendo isso é o Senhor." Pilatos percebe que Jesus é inocente e não merece morrer. Mas os líderes continuam insistindo que ele é perigoso. Então eles negociam uma troca. Pilatos soltará um verdadeiro rebelde contra Roma, Barrabás, no lugar de Jesus. E assim, o inocente é entregue no lugar do culpado. Jesus é levado com outros 2 criminosos acusados e pregado na cruz, um meio de execução romano. As pessoas estavam zombando dele. "Ei, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo." Mas Jesus amou seus inimigos até o fim, oferecendo esperança a um dos criminosos que morria ao seu lado. Ele até orou por seus executores. "Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo." E então o céu escureceu, quando um homem inocente morreu com uma morte merecida por um rebelde. E então, Jesus clamou com palavras antigas dos Salmos de Israel: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E em seguida, Jesus morreu inocente e sozinho. Guardar esses ensinamentos, essas palavras e fazer uso deste material, né? Eu estarei mandando aí no grupo esse crescimento espiritual para 2022 e assim com isso Deus possa guardar vocês de tudo aquilo que vai acontecer, né? A justiça de Deus precisa passar. Foi assim no passado e não é agora que será diferente. Bom, vamos colocar para esse momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento, por essa oportunidade que tivemos aqui de estarmos juntos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado ao Senhor pela oportunidade que tivemos em podermos louvar, cantar, orar, clamar, meditarmos nas Tuas palavras e assim com isso nos aproximarmos de Ti. Que a Tua graça, que a Tua bênção seja conosco, para que venhamos ser fortes no momento em que teremos que abrir mão dos nossos sonhos para vivermos os Teus. Mas certamente, ó Deus, ao abrirmos mãos de coisas temporárias e ao recebermos aquelas que são eternas, também estaremos garantindo a nossa salvação e a eternidade ao Teu lado. Graças Te damos por tudo, muito obrigado por tudo, ó Deus. Fica conosco, esteja conosco hoje e sempre, em o nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e de todos na paz do Senhor.